Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem também. Estamos aqui num vídeo bem rápido para falar sobre o nosso primeiro trabalho agora do segundo bimestre. Conforme o recadinho que eu já deixei ali na aula da semana passada, a gente teve uma mudança de planejamento agora para o segundo bimestre, considerando que as perspectivas de retorno até o final da disciplina, de retorno presencial, ainda não são efetivos, digamos, né? Não estão descartados, mas também a gente não pode contar como isso garantido. E aí eu achei por bem que as nossas duas próximas notas, né, que restam para o fechamento da disciplina, da qual estava previsto um trabalho e uma prova, na minha visão, a prova no modo remoto ela não funciona bem. Não sei o que vocês acham, mas acredito até que concordem. Então ficou acertado de fazermos dois eh, trabalhos, né? Não projetos como a gente poderia fazer no presencial, com mais tempo e trabalhando em sala de aula, que seria necessário. Então a gente converteu isso em dois trabalhos menores, que seriam dois exercícios grandes, digamos assim. Tá joia? E o primeiro a gente está encaminhando agora, já estou na página da disciplina, está postado, fica como aula 15, a aula dessa semana é aula 13, então vocês têm aí 2 semanas para fazer, é tempo suficiente. Como eu falei, não é nenhum grande projeto, é nada mais do que um exercíciozão, né? Então, entrega dia 23. A entrega é de um programa, o meu trabalho é o desenvolvimento de algoritmos de sincronização, que eu vou explicar já já. Então a entrega são 2 programinhas. Pode ser feito em dupla, né? Se assim vocês acharem que facilita. Eu sei que para alguns talvez tenha mais dificuldade por conta da comunicação ou de disponibilidade de horários, né? De sincronização de horário entre vocês. Então fica à vontade aí. Além da entrega do algoritmo, a gente vai fazer uma apresentação na aula do dia 23, né? Para vocês mostrarem executando, explicar alguns detalhes, eu poder fazer algumas perguntinhas também, até para a gente poder se encontrar, né? E fica mais fácil vocês executando do que eu testar aqui, às vezes não, o que vocês conseguem executar em casa aqui já não roda da mesma forma, então fica melhor. Tá joia? Então trabalhinho para o dia 23, entrega de código, então o dia 23 tem até a 23 horas e 59 minutos, mas ali de manhã na aula às 8 tem que estar rodando já, né? Talvez depois da aula dê para fazer alguns ajustes, se precisar. Mas ali na hora da aula vai ter que estar funcionando, mas a entrega dos arquivos pode ser até o final da noite. É peso 3, né? Como está aqui marcado, peso 3, assim como foi a prova, assim como vai ser o próximo trabalho, sobrando um ponto das listas de exercício. Tá joia? Então, esses são os informes gerais. Esse vídeo vocês vão assistir, ele vai estar postado aqui também, para se tiver alguma dúvida em relação à descrição do trabalho que vamos ver agora. Então tem esse PDF, onde eu reforço aí as datas. Como eu falei, são duas implementações, uma um pouco mais simples, outra um pouco menos simples, mas nada muito especial, né? Então a primeira, como é mais fácil, ela ficou valendo 3 pontos, a segunda dá um pouquinho mais de trabalho, ela vale 7 pontos. As duas implementações são implementações de algoritmos bem clássicos relacionados ao tema de sincronização, né, que a gente está vendo. Teve a primeira aula na semana passada e vai ter a segunda aula agora essa semana, dia 9 de julho. Para mim é amanhã, já que estou gravando agora dia 8. Então são implementações relacionadas a esse tema. No caso, esses pontos eu não vou explicar durante a aula, porque eu vou explicar aqui e vocês vão estudar para poder implementar, tá joia? Então, a primeira implementação, chamei aqui de implementação 01, tá na página 146 do livro aqui, que eu estou vendo, vocês não, mas eu estou abrindo aqui, tem uma figurinha, mas eu peguei a figura aqui também para poder explicar para vocês um pouco melhor. Então, utilizando sockets, aqui eu deixei aberto, pode ser em qualquer linguagem de programação.
Implemente o algoritmo de Berkeley para sincronização de relógios físicos, como explicado no livro na página 146. Então vocês vão ver na página 146 lá o tópico algoritmo de Berkeley. É meia página, é um algoritmo bem simples, divertido de implementar. Então é uma simulação de uma pequena rede com 5 computadores, onde um deles será o servidor de tempo, que no livro ele chama de daemon, né? Daemon é aquele serviço que fica rodando em servidores muito conhecido nos Unix, né? Que ficam oferecendo algum serviço ali rodando de forma contínua e programada. Esse servidor deverá sincronizar a hora dos outros 4 computadores baseado no algoritmo de Berkeley. Então, se a gente pegar aqui uma figura rapidamente, ou uma figura não, a figura, no exemplo, que pena que aqui fica fundo cinza, né? Mas eu acho que dá para ver sim. No exemplo aqui a rede tem apenas 3 computadores, vocês vão fazer com 5, comunicando via rede, via socket. Se tiverem como testar em mais de um computador, mais legal ainda, que é o que a gente faria em laboratório, mais uma vez lamentando, né? Então vocês vão nomear um deles como servidor e os outros como meros membros da rede. Então o que o servidor faz? Ele de tempos em tempos, ele manda a hora para todos os membros da rede e pergunta qual a diferença de hora da hora dele para a hora dos outros membros, né? Então aqui o servidor, aqui a hora dele é 3 horas, ele manda 3 horas para todo mundo, né? Aí esse aqui está 2,50, esse 3,25, eles respondem com a diferença, né? Esse aqui diz, ó, eu estou atrasado menos 10 minutos, o outro diz, eu estou adiantado mais 25 minutos, ele está na hora, né? Perguntou a hora ele mesmo, mas isso é feito também. E aí o que ele faz? Ele calcula uma média dessas diferenças e sincroniza a hora de todos, inclusive a dele, né, para o mesmo horário a partir dessa média. Daí ele fez esse cálculo e viu que a média dos 3 horários, 3 horas, 2h50, 3h25, seria 3 horas e 5 minutos. Então ele manda para só aumente teu relógio em 15 minutos, eu vou aumentar o meu em 5 e você diminui em 20, a gente vai ficar com uma hora na média aí, tudo igual, né? Então é sincronizar tudo igual numa média aí entre todos os membros, incluindo o próprio servidor do tempo. Na prática, esse servidor de tempo, alguém tem que de tempos e tempos, uma vez no dia, ou sei lá quanto, uma vez no mês, sincronizar o relógio dele, né? Atualizar o relógio. Mas entre eles é o próprio servidor do tempo que faz. Esse tipo de relógio, como vocês vão ler, não existe um preciosismo, um cuidado em relação à sincronização com o horário real, né? Não existe essa preocupação que a hora do que está na mundial é 3h02, ele está 3h05 ali, não tem problema. A questão, a necessidade desse algoritmo é quando você precisa que todos os relógios dos membros dessa rede estejam sincronizados, estejam iguais. Isso sim é essencial. Agora, se está exatamente igual ao relógio real, isso não é problema. Tá joia? Então, é razoavelmente simples, né? 5 computadores, no nosso caso aqui, conectados numa rede através de sockets e um coordenando essa sincronização, tá joia? Então, qualquer dúvida, dá uma lida melhor no livro ou pode entrar em contato comigo. A segunda implementação, tá na página 159, também tem figurinha. Ela já trata de algoritmos de eleição, né? Por exemplo, nesse algoritmo anterior, a gente já tem alguém nomeado como coordenador. Algoritmos muitos sistemas, não algoritmos, né? Sistemas distribuídos geralmente precisam de um líder, um coordenador, alguém que gerencie ali, que dê start, que cuide das tarefas. E uma das necessidades de algoritmo para sistemas distribuídos é a escolha desse coordenador, né? Porque a gente sabe que os sistemas estão aí para falhar, né? A gente falou o tempo todo das grandes dificuldades em relação a sistemas distribuídos, e uma das mais comuns é que os sistemas caem, né? E aí se cai o coordenador, né?
vai ficar alguém ali, alguém da TI atento para ficar escolhendo alguém de forma aleatória quem é o próximo coordenador daquele sistema, daquele serviço, não. Isso precisa ser automatizado, é automatizado já há bastante tempo. Para isso existem vários algoritmos de eleição. Algoritmos clássicos, como os que tem no livro do algoritmo do Valentão, que é muito conhecido, ou esse algoritmo de eleição em anel, que é o que vocês vão implementar. A grande maioria desses algoritmos, eles trabalham na escolha de um coordenador, né, de um processo. Geralmente faz 1 para 1, né, um computador, um processo, um computador na rede, um processo. A escolha de quem tem o maior número identificador, né, que é escolhido algum valor que seja único por processo, que pode ser o seu número de rede, né? Mas aqui, de forma didática, são escolhidos números inteiros sequenciais. Então, isso aí a gente já tem como base, né? Cada processo, cada computador na rede tem um número sequencial, geralmente começando de 0. E o computador, o processo a ser escolhido como coordenador vai ser o de maior número. Nossa, parece simples, né, professor? E ainda tem outra coisa. Todos eles a gente tem como base também que cada processo sabe quem é o seu próximo, né? A comunicação é sempre com o próximo. Eu, processo número 5, eu sei que o próximo é o 6. O 6, o 6 sabe que é o 7. O 7 sabe que acaba ali, por exemplo, que o próximo é o 0 e reinicia a rede. Então, essas informações a gente já tem como base. Então, simplificou bastante. Sim, isso ajuda. Mas não é tudo, né? Porque a gente não sabe dessa rede aí, como por exemplo no exercício são 8, né? 8 nós, por isso que eu falei de 0 a 7, já estava na cabeça. A gente não sabe desses 8 nós, desses 8 processos, desses 8 computadores, quem que está ativo, né? Podem estar os 8, né? E aí o 7 seria o de número maior, seria o coordenador, seria o líder, né? Seria o chefão ali. Mas o 7 pode estar fora e seria o 6. Pode estar fora o 7, o 6 e o 5 e o 0, né? Mas aí seria o 4, que é o maior. Então, a grande dificuldade ou o desafio dos algoritmos é justamente tomar conhecimento de toda a rede, né? Saber quem são os ativos, para daí utilizar, né, o algoritmo para dizer, ó, você você de maior identificador é o novo coordenador, informar a todos quem é o novo coordenador, todos precisam ter essa informação, e inclusive de divulgar não só o coordenador, mas a nova composição dessa rede, né? Então, a gente tem ali no algoritmo anterior uma espécie de relógio ativo, né? É um serviço ativo que ele vai atrás dos membros para perguntar a hora. Qual é a sua hora, qual a diferença da sua hora em relação à minha para a gente sincronizar. Mas existe uma série de serviços que são passivos, né? Que estão ali à disposição para serem consultados. E se esse serviço cai? Se esse coordenador, né, quem está à frente ali do sistema distribuído, e se ele deixa de funcionar? Todos precisam saber que isso ocorreu e precisam saber agora a quem recorrer. Então, essa é a necessidade de sempre, numa rede, de um sistema distribuído, sempre ter que ter um coordenador ativo, né? Então, o algoritmo de eleição em anel, assim como qualquer outro algoritmo, vai em busca de eleger esse coordenador. Tá joia? Então, deixa eu falar só rapidamente alguns detalhes sobre esse algoritmo especificamente, mas lembrem que tem lá na página 159. É interessante ler desde o item 6.5, né, que fala dos algoritmos de eleição, e aí chegando nos algoritmos de eleições tradicionais, ele primeiro fala do Valentão, esse não precisa ler, mas por curiosidade é interessante, meia página. E no finalzinho da 159 ele fala do algoritmo em anel e segue na página seguinte. Nesse aí, né, como eu gosto de fazer com vocês, não exige linguagem, esse a gente volta para o Java para fazer com RMI. Sim, pessoal, é interessante sim, ter essa base legal de conhecimento no RMI, que ainda é bastante útil. Implemente o algoritmo de eleição no coordenador baseado no algoritmo de eleição em anel, detalhados nas páginas 159 e 160.
Nesse aí, assim como consta no exemplo, a rede possui 8 nós, né? Então, cada nó é um serviço rodando, né? Cada um representa o computador e deve se comunicar através de chamadas remotas RMI. As situações de coordenador que cai, processo inativo e processos que percebem a inatividade do coordenador e que, portanto, convocam a eleição devem ser dinâmicas. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, então é importante primeiro ler, né? Porque o que acontece de forma resumida? Você tem esses 8 nós, está tudo funcionando muito bem. O nó 7, a figura que eu tenho aqui, que eu tenho do livro novo, ela é um pouco diferente do que vocês vão ver no livro antigo, mas a lógica é a mesma. Tá? Ali no livro ele cita como o coordenador de número 7 que cai, e aí o 5 e o 2 que acordam, aqui o 7 que cai, aqui é o 6 e o 3 que despertam. Então você tem uma rede de forma resumida, tá? Depois vocês leem e entendem melhor, e aí leem de novo a atividade que vai ficar mais claro. Mas vamos lá. Então a gente tem esses 8 nós, de 0 a 7, né, que são os seus identificadores únicos. Lembrando que todos estão conectados na forma de um anel. Então aí vocês já vão precisar recorrer, pensando em implementação, a talvez alguma forma aí de lista encadeada, lista circular, né? Porque aí se é uma lista simples, vai de 0 a 7 e morre, mas aí do 7 tem que voltar para o 0, né? Então vamos lembrar aí das aulas de estrutura de dados. A grande vantagem é que Java tem tudo isso pronto, né? Então essa parte de estrutura vai ser facilitada. Mas tem que ter registrado aí, porque o que a gente tem como base? Todos têm um identificador, que é único, e todos conhecem o próximo, né? Então o 0 sabe que o próximo é 1, sabe que o próximo é 2 e assim por diante. Então nesse exemplo, a gente tinha os 8 nós, o 7 como coordenador. O 7 caiu, né? Então, em um determinado momento, alguém precisou do serviço, isso que eu falei que é aleatório, né? Como que vocês vão escolher quem que cai, né? No caso aqui, o 6 e o 3 identificaram ao mesmo tempo, que pode ser também, né? Pode ser um ou mais de um, que identificam e vão mandar uma mensagem de eleição, né? Para os próximos elementos, enviando o seu identificador junto. Então começa a circular uma fofoca ali entre eles, uma lista de que precisa nova eleição, e cada um põe o seu próprio número como candidato. Então vejam aqui que o 6, ele iniciou uma lista colocando como ele, 6, e o 3 também como ele. Professor, como é que o senhor sabe do 6 e o 3? Porque está no livro. E aí aqui fica fácil de identificar, porque é o início dessa lista de candidatos, né? O 3 começou uma com essas setinhas serrilhadas, e a 6 começou uma com essa, indicado por essa seta contínua. O 6 mandou para o 4, o 3 mandou para o 4, o 6 mandou para o 7, caiu, aí foi para o 0. Então, né, ele sabe o próximo, tem que identificar que está inativo lá, né, um atributo, um boolean e tal. E aí vai para o próximo para o 0. Aí o 0 coloca o número dele, aumenta a lista. 1 coloca o número dele, aumentou a lista. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, quando o 6 recebe uma lista que já tinha ele, né? Porque ele foi o primeiro da lista aqui. Então, ele para ali. Da mesma forma, está correndo o 3. Ele começou com ele mesmo, mandou para o 4, mandou para o 5. O 6 colocou ele também na outra lista, não tem problema. Viu que o 7 não estava, mandou para o 0. O 0 colocou o número dele, o 1, o 2, voltou para o 3. Né? O 3 identificou que ele já estava na lista, para também. Aí, nesse momento, qualquer um dos dois, e eles vão identificar da mesma forma, que existe uma nova lista e que o nó de maior identificador de maior número é o 6, portanto, o 6 é o coordenador. Então, eles vão informar todos que o 6 é o novo coordenador e que a nova rede está composta com esses elementos, sem o 7 como membro, né? E aí tem que ter a possibilidade do 7 retornar, o 7 se tornando ativo, isso tem que ser simulado também. O 7 se tornando ativo, ele pode lançar a eleição, né? Ele vai perceber que o 6, que é menor do que ele,
está como coordenador, ele manda a mensagem, roda tudo novamente e vão ver que não, agora o 7 realmente é o que tem maior identificador, ele é o novo coordenador. Então a coisa é bem dinâmica e aí, como eu falei aqui, né, deixa eu fechar, essas situações onde o coordenador cai, onde um processo fica inativo, onde o processo, qual deles vai perceber que está inativo, que estão sem coordenador, isso aí tudo é aleatório, ou vocês fixam ou configuram isso num arquivinho, enfim, para dar essa simulação de dinamicidade. Tá joia? Então, como eu falei, isso aqui já não é tão simples, nem talvez não de entender também, mas principalmente de implementar, mas também é bem interessante, bem divertido. Tá joia, gente? Então é isso. Fico à disposição, né, se tiverem dúvidas e, né, e mão na massa, porque tem tempo, mas não é tanto assim também. Tá joia? Grande abraço, tchau, tchau.